manifestação do Espírito Santo que está sobre a sua vida, se Amém. manifestando aqui nesse lugar essa noite. Muito Amém? bom. Você pode erguer suas mãos para cá. Pai, nós oramos pela vida do Maneco, declaramos, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fluindo mais uma vez, Pai, através da vida dele. Nós declaramos, Pai, que hoje não será um dia comum, mas nós cremos, Pai, estamos aqui com Aleluia. corações abertos para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer transmitir a nós, em nome de Jesus. Amém. Nós oramos e declaramos, Pai, uma noite sobrenatural. Em nome Amém, de Jesus. aleluia. Amém. Olá, ele foi meu aluno, viu, da Escola de Ministros, olha aí. Então, boa noite para todos, amém? Você pode dar um olá, uma boa noite, quem está perto de você, mesmo que você não conheça, diga, que bom que você veio. Diga assim, já que eu vim, eu vou receber. Amém. Quero agradecer o pessoal do louvor, que tempo tão precioso. Para mim é uma honra estar aqui com o Paulo e a Salete, gente. A gente relembrava aí coisas de 23 anos, vamos contar as datas não, né? 20 anos, em que eles chegaram no Rema e eu era diretor aqui em Guarulhos. Que coisa boa ver ele, a família dele, o ministério dele frutificando e tocando sua vida. Eu, quando penso sobre obediência ao plano de Deus, eu sempre penso assim, da minha obediência depende a vida de muitas pessoas. Eu creio que você aqui não apenas veio ouvir uma instrução, mas junto com a unção vem uma missão. E eu declaro que os seus olhos vão ser abertos, os seus ouvidos vão compreender a voz de Deus muito mais do que estamos falando. Existe um elemento divino aí, revelando o plano, o coração de Deus para a sua vida, na sua história pessoal. E Deus se importa com as nossas vidas, amém? E eu creio que coisas estão acontecendo, vão acontecer e vão se cumprir quando um tema é colocado a uma inspiração divina, para que possamos nos conectar com aquilo que está sendo ministrado, está sendo comunicado. E Deus certamente tem falado e quer falar com você nessa noite. Também me inspiro muito, achei linda ali a linha do tempo, o pastor Bud, o meu pai espiritual. Sou muito grato à obediência da vida dele, como eu acabei de te dizer, e ele ter ido escolher morar em Campina Grande. Você está vendo lá aquela Kombi? Ele chegou em Campina Grande numa Kombi, debaixo de uma direção de Deus. E eu estava nas primeiras reuniões, Paulo. As primeiras reuniões, na biografia dele diz assim, ele ensinava numa escola de bairro chamada Escola Crianças do Brasil. E era 200, 300 metros da minha casa. E numa daquelas sextas-feiras que ele ministrava naquele lugar, emprestado, uma carteirazinha de criança, de colocar os livros na escola, inclusive ela está lá em Campina Grande, se for em Campina Grande está no memorial dele, e naquela carteira ele colocava a Bíblia, e eu recordo que ele ministrando, numa daquelas noites, tinha 8 pessoas, eu era uma das 8, eu fiquei impressionado com aquele homem proclamando a palavra, com lágrimas, 2 horas chorando, e eu disse, eu quero o que esse homem tem. E eu desejei e jamais pensaria que estaria um dia, mesmo ele tendo partido, ainda cumprindo uma visão que Deus disse para ele, vai para o Brasil e ensina o meu povo a minha palavra. E eu só atribuo algo ao cumprimento disso e a uma continuidade. A unção que repousava nele foi derramada sobre muitas pessoas e está alcançando vários lugares do Brasil. Por isso que eu estou aqui hoje. Amém. Uma das coisas que eu aprendi ao estudar, ao pensar, meditar, já ensinei algumas vezes sobre unção. E eu fiquei muito feliz quando conversava sobre estar aqui. O pessoal disse, olha, a gente está ministrando sobre unção. Eu dei uns pulos dentro de mim. Já ouviu falar de festa interior? Eu digo, uau, dei um pulo aqui dentro. Por quê? Porque eu estava com desejo de ensinar sobre unção já há alguns anos aí. E segunda-feira eu vou ensinar em Campina Grande, começo lá no Rema. E eu digo, meu Deus, eu estou borbulhando nessas coisas. E uma das coisas que eu aprendi, simples, mas ela vai começar a comunicar coisas ao seu coração, Atos 10, 38, um grande versículo sobre a vida e o ministério de Jesus, diz assim,
como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Todo mundo faz assim comigo, andou por toda parte. Vamos brincar um pouquinho, dá para brincar, tá? Diga assim, andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, um versículo falando de 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus. Poderíamos nesse versículo aqui escrever um livro, né? Mas uma coisa me chama a atenção e você brincou aí, você nunca mais vai esquecer. Depois que Jesus saiu das águas no batismo de João, o Espírito de Deus veio sobre ele e colocou ele em movimento. Olhe para alguém perto de você e diga assim, a unção vai te colocar em movimento. Diga assim, não tem como ficar parado. 1, 2. Quando uma unção fresca toca nossas vidas. Amém? Só levanta as tuas mãos. Senhor, nós te adoramos. Que privilégio. Que tempo tão precioso. Estamos aqui, Senhor, debaixo daquela palavra. Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Paulo também transmitiu, Senhor, que devemos buscar as coisas do alto, de cima, onde Cristo está sentado à direita do Pai. E é para isso que estamos aqui, para receber as coisas do alto, no poderoso nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós temos uma narrativa bem interessante. Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. E no contexto daquela ressurreição, é bem interessante que ele comunica algo que haveria de acontecer. E você vê lá em Lucas 24, abre comigo tua Bíblia. A partir do verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo, fala comigo, ungido, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E no 49 ele conclui, antes da ascensão, e diz, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Fala comigo, revestidos de poder. E isso Jesus dizia a respeito ao batismo no Espírito Santo. E como eu disse para você, eu estou mergulhado aí estudando, que eu vou dar aula alguns dias. Por que Jesus usou essa palavra revestido? Né? Cheguei aqui, um friozinho gostoso. Gente, eu gosto de São Paulo, viu? Eu morei aqui e eu gostava dessa época de frio. Eu curtia para valer. Pessoal, você não sofre não? Eu digo, não, é minha felicidade. Mas a gente precisa usar o quê? Quando a gente está no frio? Casaco. O que Jesus estava falando era de vestimentas, era um revestimento, algo que protege. Quando ele foi batizado nas águas e ele saiu, a Bíblia diz que ele passou 40 dias, foi guiado pelo Espírito e foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo e para também, no outro lado da moeda, desenvolver uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Jesus não só foi tentado pelo diabo, ele mergulhou numa intimidade com o Espírito Santo. E talvez você pergunte, e eu posso desenvolver essa intimidade? Eu te digo que você pode e vai. Afinal, em 2 Coríntios 13, Paulo disse, o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a
comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, escrevendo para uma igreja. Irmãos, a unção, o Espírito Santo não é só para os ministros ou pessoas especiais. A unção é para todo nascido de novo, é para o Filho de Deus. Aponta o dedo, diga assim: a unção é para mim. Diga: a comunhão com o Espírito Santo é para mim. E quando Jesus, naqueles 40 dias, o diabo atanazando ele, vocês conhecem essa palavra, atanazando? Aperreando Jesus para ele, tentando para que ele caísse. Num lado, no outro, Jesus crescia na intimidade com o Espírito de Deus. A ponto de, em Lucas, no capítulo 4, verso 14 e 15, dizer que depois dos 40 dias, vencidas todas as tentações, ele saiu do deserto e foi visitar algumas cidades, mas diz que ele saiu no poder do Espírito Santo. Diga comigo: eu preciso conhecer o Espírito Santo. Diga: eu preciso crescer na intimidade com Ele. Diga: e a consequência vai ser andar no poder do Espírito. Meu Deus do céu. Posso dizer uma que essa dá para anotar? Irmãos, o Espírito Santo é mais do que um ensinamento ou uma doutrina. Ele é uma pessoa e quer que você tenha intimidade com Ele. E eu declaro que vai cair uma intimidade do Espírito Santo. Vai crescer essa consciência. Ela não vai se perder na segunda-feira. Ela vai ficar forte dentro de você. Você vai dizer: eu estou tendo as minhas experiências. Eu estou aprendendo a desenvolver essa intimidade. Posso ouvir um amém? Mas quando Jesus, ele comunicou o que acabamos de ler, Lucas 24:49, envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele tinha tido essa experiência. Quando ele saiu das águas, o Espírito veio sobre ele. 40 dias, ele saiu no poder do Espírito Santo, curou pessoas, pregou, ensinou, e ele chegou na cidade de Nazaré. E foi quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos repetir isso? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Vamos pensar. Quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele estava falando desse revestimento, dessa roupa, de algo que veio sobre ele. Paulo, eu estava na cidade de Fortaleza, meu Deus, no milênio passado. Gente, eu não sou tão velho não, viu? Eu sou jovem. 1999 é que eu comecei firme na minha juventude. Eu estava dando aula de como ser dirigido pelo Espírito. Era uma quarta-feira, eu tinha tido uma visão aberta do Senhor, Deus lidando com a minha chamada. Quando foi no outro dia, eu estava lendo o livro de Kenneth Hagin, eu creio em visões, eu ia dar aquele tema, eu passei a manhã chorando lendo aquele livro. E aquela visão foi muito forte, porque falava da minha chamada e do meu ministério. E eu não queria aceitar. Quem aqui não deu alguns passinhos de desobediência? Eu dei, gente. Eu conheço o cheiro de gente desobediente, porque eu já tive aí. De teimoso, às vezes rebelde. Mas eu declaro que aqui não existe isso, né? Aqui está um bom perfume de Cristo, amém? E aí, naquela manhã, eu fiquei estudando e me quebrantando a cada página do livro. Eu creio em visões, tinha tido uma visão na noite anterior, sem querer aceitar. O livro me constrangia. À noite eu dei a última aula. No término da aula eu fui com 2 jovens, acho que vocês lembram de um deles, Francisco Mesquita, casado com Camila, morou no Rio de Janeiro. Ele
e um outro garoto, Gustavo, a gente foi comer um sanduíche. O sanduíche era gostoso, gente. Sentamos na casa do Gustavo, no chão, eu sentei encostado no sofá, no chão. Quando eu fui dar a dentada assim, o sanduíche estava gostoso. Eu ouvi o Senhor dizendo, pare e comece os três a falar em outras línguas. Aí eu fui obediente, mas o sanduíche estava tentador. Aí eu coloquei o sanduíche de lado, disse, gente, o Senhor está dizendo para a gente orar em outras línguas. Quando começamos a orar em outras línguas, aquele jovem Gustavo, como naquela parede, ficou falando em línguas, olhando para a parede. O outro, Francisco, começou a orar em línguas, de repente ele dormiu. Como é que a pessoa dorme instantaneamente daquele jeito? Parecia o sono de Adão, quando Deus colocou Adão para dormir, para tirar a costela, gente. Eu digo, meu Deus, que assombração. E aí eu fiquei orando em línguas. De repente eu ouvi o Espírito Santo dizendo, pegue lápis e papel. Alguns tempos atrás eu já tinha experimentado quando a unção veio sobre mim e eu profetizava e escrevia. Talvez um dia você experimente isso. Porque o que operou em mim vai tocar você nessa noite. Eu já tinha tido a experiência, pensava eu, que eu receberia algo do Senhor e ia escrever. Só que não fui eu. Aquele garoto olhando para a parede, começou línguas e interpretação. E ele começou dizendo, aquela visão quem te mostrou ontem fui eu. Porque não foram homens que te chamaram para o ministério. Fui eu quem te chamei. Mas o mais bonito era que era uma elegância do Espírito Santo, porque quando eu colocava vírgula, ponto e escrevia tudo, ele começava de novo, línguas e interpretação. Ele não estava vendo o que eu estava escrevendo. Uma linha, duas linhas, uma página e tanto. Deus falando comigo pessoalmente. Talvez um dia eu fale com mais detalhes sobre isso. Deus estava lidando comigo em 1999 sobre a chamada no ofício de profeta. Entrei imediatamente? Não, foram 20 anos de treinamento. Deus me amadurecendo para as coisas que um dia Ele apontou que eu seria. Em ambientes como esse, Deus vai apontar o seu destino profético. Ele terminou, eu coloquei o ponto final e ficamos ainda orando em línguas. Só que eu já estava em lágrimas, rendido. Tinha naquela manhã dito, eu não quero isso, não quero isso, isso não é para mim, Senhor. Aí ele bateu o martelo, eu me rendo. De repente o outro garoto se levanta do chão, do sono ele se levanta profetizando. E essa profecia é para o corpo de Cristo. Eu vou dizer parte dela. Há uns 30, 40 dias atrás, eu achei os escritos disso e li de novo. Parte dessa profecia dizia assim, estão chegando os dias em que aqueles que andarem na minha palavra e numa comunhão profunda comigo, vão experimentar a unção sobre eles, mais real do que as roupas que eles vestem. Foi por isso que Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não estava chamando a existência. Sabe, eu e você somos da fé. E a gente sabe que tem momentos que a gente tem que chamar a existência coisas que não existem. Mas naquela ocasião, não. Ele estava declarando uma realidade. Eu estou aqui, gente. Vocês estão me vendo eu com essa roupa natural. Mas eu quero dizer que tem uma outra roupa sobre mim, que é invisível. E é porque Deus me ungiu. E porque Ele me ungiu, o Espírito do Senhor vem sobre mim. Irmãos, eu declaro também na sua vida, estão chegando os dias que você vai entrar no metrô, você vai entrar no seu carro, e parece que você está fora daquela realidade, mas você está dentro. Mas você vai estar consciente do mundo espiritual.
das comunicações divinas, do propósito de Deus, do guiar do Espírito de Deus, Ele te conduzindo. Eu percebo que a gente precisa reverenciar Ele. Só levanta as tuas mãos. Te adoramos, Senhor. Tem coisas que são ensinadas, outras são transmitidas. Como um dia o Senhor me tocou, eu declaro cada pessoa sendo tocada com a intimidade e um tempo de experiências com o Senhor. Eu declaro o seu sopro, eu declaro uma unção fresca, e por causa da unção, o seu Espírito se moverá na vida de cada pessoa aqui, nos conduzindo ao centro da sua vontade. Eu declaro a consolação, eu declaro que seremos intérpretes das coisas que vêm do teu coração. Já se foi o tempo que andávamos no natural, porque o Senhor está nos chamando nesse tempo. O Senhor está chamando jovens para andar no sobrenatural. Não só os jovens. Eu oro, Pai, Joel 2. Você disse que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. Até sobre os seus servos o Senhor derramaria o seu Espírito. Eu declaro uma noite do derramar do teu Espírito. Sinta-se como uma esponja e Deus te encharcando. Oh, rocobozondere veste kindere mendres. O Senhor está te tocando. Mondrevaste kitle fremenestires. Deus precisou me tirar do lugar de covardia. Ele está te tirando. Ele está dizendo: você vai aprender a se mover com a ousadia do meu Espírito. Deus lidou com o Gideão quando ele deu as desculpas. O Senhor está dizendo: tuas desculpas não têm mais força diante de mim, porque o meu Espírito da verdade cai sobre ti, e você vai ter convicção do meu plano e da minha vontade de hoje em diante. Rosanavaca tlofrestequias, Keneromonda ganastiquistiquias. Obrigado, Pai. O Senhor já está se derramando nesse lugar. Seremos movidos pelo teu Espírito e andaremos na tua presença, conhecendo os teus caminhos. Pai, eu oro a palavra de Provérbios 1:23, que o Senhor disse que devemos nos converter a ti, e o Senhor vai nos fazer conhecer copiosamente as suas palavras, porque o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo. Começa a falar em outras línguas. Enquanto você fala em outras línguas, você bebe do Espírito Santo. Eu não sei porquê, mas eu parei aqui na frente desse casal e me vem a palavra ressurreição de ministérios que estavam adormecidos. Quem disse que você já está em tudo que eu pensei para você? Tem mais coisas e elas estão sendo ativadas. Ativadas. Ele está tocando vocês para um propósito muito específico. Não tenham medo da minha vontade. Andem na minha presença e eu te farei conhecer a minha vontade. É tempo da oração em línguas ser o canal de processamento
do meu plano sobre tua vida. Mambraganastes. Todo mundo falando em outras línguas. Há algo acontecendo agora. Obrigado, Pai. O Senhor acende sua luz no nosso espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele está acendendo a luz dentro de você. Para que se cumpra a palavra de Isaías 9, o povo que andava em trevas viu grande luz. Mas Ele acende também a luz no nosso íntimo. Não, eu guiarei os teus passos, diz o Senhor. A minha unção te ensinará todas as coisas. Paulo chegou a dizer que a unção conduz em triunfo. Por isso que ela tem que ser apreciada, desejada. Não existe derrota para os ungidos. Só levanta as mãos. Eu vou te explicar por quê. Rosananadres. Ora um pouco em outras línguas. Dergenemenechedres. Sgidelevelemensírias. Orcanovas. Tunanamacá. Endregenechíriere. Rubremenestequias. Etliminulurumusandaramanaie. Berquilinimindre. Te amamos, Senhor. Nos colocamos debaixo das tuas asas. E o Senhor faz a unção cair sobre nós. Ele está te dando novas línguas. Ele está te dando expressão vocal pelo Espírito Santo. É como aconteceu no dia de Pentecostes. É como a capa te revestindo. E ela vem com o gosto do abraço do seu Pai Celestial, dizendo: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí hoje para este lugar. Eu quero renovar as tuas forças pelo meu Espírito, na minha presença. Há uma unção fresca para você. Por isso Davi disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo. Está vindo sobre você. Ela é a unção. E com ela está conectado o Espírito Santo, o grande Paracleto, o ajudador. Às vezes perguntamos a Deus: cadê a sua ajuda, Pai? Ele está dizendo: a minha ajuda está disponível a você na pessoa do meu Espírito, na unção. Aprenda a se conectar com a minha unção. Aprenda a se mover debaixo do meu Espírito. Pois Ele é o Espírito da verdade. Corrocorobrostequis. O livro de Romanos diz que o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Não se assuste se alguém aí do seu lado ficar embriagado na paz, ou na alegria, ou nos dois, ou numa rendição tão completa diante de Deus. Não, Deus não nos acusa.
Ele nos santifica com o sangue e Ele nos unge com óleo fresco. Obrigado, Pai. Você pode dizer obrigado, Pai? Aleluia. Pergunta para mim, quando se cumpriu Lucas 24, 49? Irmão, se cumpriu no dia de Pentecostes. O pessoal vai colocar aí uma imagem, por gentileza. A número 1. Eu que mexo aí ou vocês colocam aí? Diga comigo, o Espírito Santo é enviado dos céus no dia de Pentecostes. É a outra imagem, é essa que eu falei aí o texto. A número 1. Isso aí. Vamos dizer juntos de novo? O Espírito Santo enviado dos céus no dia de Pentecostes. Vamos pensar como era a unção no Velho Testamento. No Velho Testamento nós vemos 3 tipos de pessoas que eram ungidas: reis, profetas e sacerdotes. Porém, a intenção de Deus era que todos os que estivessem em Cristo fossem ungidos. Por isso que Jesus disse: sereis revestidos de poder. Essa palavra revestidos também faz alusão a quando... Me dá esse lenço aí, é um casaco ou é um lenço? Tem pano de cobrir? Pode me emprestar? Quando fala de revestidos, a senhora pode ficar aí, por gentileza? Quando fala de revestidos, também faz alusão a um termo do Velho Testamento, o manto. A Bíblia narra que Elias encontrou Eliseu e jogou o manto sobre ele, o manto dele, e disse: você sabe o que eu fiz. E Eliseu se tornou servo e discípulo de Elias. Isso me dá um sentido dessa palavra que vocês usam aqui, followers, que é seguidor. A unção fez Eliseu se tornar seguidor de Elias até o dia da sua morte, ou melhor, sua partida. Elias morreu, perdão. Quando Elias é tomado, Elias tinha dito para Eliseu: se você me ver, estiver no último momento, você vai receber porção dobrada do meu espírito. E joga um manto sobre ele. Então, na chamada de Eliseu, ele se tornou um seguidor. Na perseverança de Eliseu, ele se tornou um receptor da unção. Diga comigo, só recebe a unção quem persevera, quem deseja, quem anela, quem não desiste. E a Bíblia diz que ele recebeu. A prova maior é que o ministério de Eliseu produziu o dobro de milagres do de Elias. E um dos últimos milagres de Eliseu, ele não estava vivo, ele já tinha morrido, os seus ossos estavam numa cova, e jogaram um homem morto naqueles ossos, e quando aquele homem morto bateu nos ossos de Eliseu, reviveu. Talvez é meio louco para aquela época, mas está registrado nas escrituras, mas presta atenção. Hoje a gente carrega o telefone na tomada e por um tempo fica uma energia reservada aqui. A unção foi tão forte na vida de Eliseu que mesmo morto, a unção era como o poder de uma bateria, de uma pilha. Só parecia que estava adormecido, mas ainda produzia efeitos. Muito obrigado. Olha para alguém perto de você e diga assim: pode sentar.
Olha para alguém perto de você e diga assim: temos recebido da unção. Dentro e sobre. Diga, existe um poder latente nessa unção que nos sustenta e nos faz cumprir o plano de Deus. E no dia de Pentecostes, diferentemente dos dias do Velho Testamento, tinha 120 no lugar. Uma vez como a gente está aqui no cenáculo, e o Espírito veio sobre aquelas 120 pessoas, com 3 esferas de manifestação que a Bíblia aponta. Um olhava para o outro e via o fogo dançando. Não existe fogo estático. Isso me fala que o Espírito se move. E quando ele se move, eu tenho que me mover com ele. Mesmo sem você entender tudo, diga assim: Espírito Santo, eu quero aprender a quando você se mover, eu também me mover com você. A segunda expressão do Espírito Santo quando ele veio foi como um vento. A gente está com ar-condicionado aqui. Às vezes é o aquecedor. A gente não vê, mas produz um efeito no ambiente. Naquele dia o Espírito Santo fez um barulho. Um vento impetuoso. A cidade toda queria saber o que era. Era a chegada do Espírito de Deus, do Espírito Santo na terra. Foi diferente de como foi com Jesus. Com Jesus disse que ele veio em forma corpórea e como uma pomba que está pousando com suavidade sobre Jesus. No dia de Pentecostes veio como fogo, como vento, e Jesus disse: quem de mim beber, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Um rio não é estático. Você não freia um rio, ele se move. Eu declaro que quando o rio estiver movendo, você vai se mover com ele. Não, você não vai ser um barco teimoso, atracado, né? Onde tiver ali um lugar para amarrar. Não. Quando o rio estiver se movendo, você vai junto na correnteza. Olha para alguém perto de você e diga assim: chegou o tempo de nos conectarmos com o mover das águas, com a dança do fogo, e sermos impelidos pelo vento do Espírito. Você pode levantar as mãos. Sorevramanastiquias. Ora no Espírito Santo. Noregramanagastes que te lefreces. Eu percebo ele concedendo línguas para você falar agora. Ele está aqui. Ousa falar. Se faz tempo que você não fala em línguas, começa a falar. Se você não é batizado no Espírito Santo, eu declaro que hoje você vai ser. O Ribramanagastes. Chegou o tempo de o Espírito Santo ser uma realidade para você, muito mais do que uma doutrina. Eu percebo a doce consolação do Espírito Santo nesse lugar. Ele está se movendo como consolador. Ele também é o Espírito da graça. A graça de Deus é uma força sobrenatural. Você vai sair daqui nessa noite diferente. Recebe. Recebe da graça de Deus. Recebe da consolação do Espírito Santo. Porque com a consolação que você é consolada, você vai consolar muitas pessoas. Borega,
Mambra nas tenderevestiquias. Orkenderelere. Burgederebenesandalamanaya shirieketres. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua unção nessa noite. Obrigado pelo teu Espírito sendo derramado. Nós estamos bebendo das fontes eternas. Bebe do Espírito Santo. Bebe. Seja cheio. Não se assuste se no final dessa noite alguém se comportar como se estivesse bêbado no Espírito Santo. Não se assuste. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua unção. Obrigado pelo que está sendo transmitido nesses dias. O Senhor está nos preparando, nos revestindo, de maneira que nada nos atingirá, nada nos afetará. Somos guardados em Ti, no Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Você pode abrir comigo Atos capítulo 13? Quantos amam a presença do Senhor? Amém. Aleluia. Abre comigo em Atos capítulo 13. A Bíblia vai falar sobre um homem no Velho Testamento. Talvez no segundo horário eu fale sobre ele, mas vamos falar esse texto agora. Vimos Atos 2, a chegada do Espírito Santo sobre 120. O batismo no Espírito Santo se tornou disponível a todos os que recebiam Jesus, porque é vontade de Deus que todos recebam. Mas eu tenho que receber. Não é uma coisa unilateral, Deus impõe. Não, é bilateral. Deus dá de um lado e eu recebo do outro. Então você que ainda não recebeu o Espírito Santo, é possível, se você quiser, que seja hoje o seu enchimento. Mas você tem que receber. E chega lá em Atos capítulo 13. Lucas vai falar sobre Davi. Diga comigo, Davi. O verso 21 diz que o povo de Israel pediu um rei e Deus deu a ele Saul. Olhando para a história em 1 Samuel 10, Saul foi ungido, mas Saul saiu do propósito, se desconectou da unção. É possível alguém um dia ter sido tocado pela unção e se desconectou. Maneco, é possível ser restaurado? É. Só é você ajustar a sua vida, seus caminhos, seu coração, e você vai ser restaurado. Mas chegou um ponto na vida de Saul que Deus o rejeitou por causa da função dele como rei. E o texto diz aqui no 21 que ele foi rei por um espaço de 40 anos. 22, Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi. Fala comigo, o rei Davi. Que diz assim: do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por gentileza, me coloca aí no Salmo 89. Você que está aí colocando o texto aqui. Olha o que diz no Salmo 89, falando de Davi. Eu aprecio grandemente esse texto, porque fala sobre o plano de Deus para Davi. No verso 3, diz assim: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Diga comigo, de geração em geração. Agora coloca o verso 20 também do Salmo 89. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi.
Quando fiz isso? Samuel foi na casa do pai dele. Davi já tinha uma busca por Deus, mas ele foi encontrado pela interpretação de Samuel, que chamou todos os filhos. Tem mais algum? Tem. O menino velho que está ali cuidando das ovelhas. Pois pode chamar ele, que a gente não vai continuar aqui enquanto ele não chegar. Quando ele chega, Deus diz: é esse. Você sabe que Deus nos encontra quando a gente nem mesmo conseguia ver nada na gente? Pegou o chifre, derramou azeite nele e o ungiu. Olha que interessante. Talvez eu volte nisso, talvez, no segundo horário. Mas olha que curioso. Ele foi ungido na família. Ele foi ungido depois de alguns anos tribalmente, na tribo de Judá. E por último ele foi ungido como rei sobre Israel. Ele experimentou unções. Não só foi uma vez, diga comigo, unções. Sabe o que isso me diz? Que se numa aliança antiga e inferior Deus tinha unções, em Cristo Jesus Deus vai ter unções contínuas. Como diz o pastor Joselito, lá de Brasília, ele olha para a gente e diz: se interesse. Olhe para alguém perto de você e diga assim: se interesse pela unção. Tenho 3 minutos ainda, vou usar muito bem. Dá para você perceber que eu sou um ensinador. Às vezes eu prego, mas eu sou um ensinador. Mas eu também paro quando o Espírito Santo manda parar. Salmo 92:10 diz assim, olhando ainda para Davi. Davi foi ungido. Mas não é que nós somos ungidos? Somos em Cristo Jesus. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Porque Davi, em Crônicas 16 e 18, diz por 2 vezes no mesmo capítulo, que por onde quer que Davi fosse, Deus lhe dava vitórias. Mas era porque ele era só um guerreiro poderoso? Não, é porque a unção estava sobre ele. Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, indomável. Nas guerras ele sempre vencia. Eu estou te falando de uma coisa espiritual que vai te dar vitórias em tudo que você faz. Não tem derrota na unção. Mas o que me chama mais atenção do que ter vitórias é a construção verbal. Derramas sobre mim o óleo fresco. Ele não disse você derramou. Tu derramas. Porque a cada temporada Deus tem uma unção fresca para a gente. E por que o óleo fresco? Porque a unção nova vai trazer uma operação do Espírito Santo. A unção velha é encharcada. Vou trazer uma lembrança. Você que leva o seu carro para revisão e que tem que trocar o óleo. Não funciona. Óleo velho não funciona. Se o carro precisa do óleo fresco, quanto mais nós não precisamos de uma unção fresca. E Deus está dizendo, eu tenho unções frescas. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu falei naquele dia, eu era tão sensível, eu perdi a sensibilidade. Talvez seja porque a unção está velha. E Deus está dizendo, vem para mim. Vamos remover. 1 minuto. Apocalipse 1, Jesus aparece para João do candelabro. 7 braços. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele tirava o pavio velho, o óleo velho que já estava sem funcionar, sem cumprir o seu propósito,
Sacerdote no Velho Testamento, Jesus é o do Novo. Jesus estava dizendo para cada igreja: vamos tirar a unção velha e o pavio velho, vamos botar uma unção fresca e um pavio novo para o Espírito Santo brilhar na sua vida. Talvez eu esteja nessa noite aqui como auxiliar do sumo sacerdote Jesus, dizendo: vamos trocar o pavio velho de cada um e a unção velha, e vamos colocar um pavio novo e uma unção fresca, porque quando o fogo tocar, não vai ser aquela coisa encharcada, velha, que nem acende mais o fogo, não vai. Olha para alguém perto de você e diga assim: o Espírito Santo vai brilhar na sua vida. Pai, obrigado por esse tempo. Reconhecemos a sua presença, a sua bondade. E o Senhor vai construir algo maravilhoso que nunca mais vai sair das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode cortar o microfone aí. Aleluia. Glória a Deus.